Muito boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje vamos abordar os desafios da indústria angolana de petróleo e gás face à atual conjuntura internacional marcada por muitas incertezas globais. A guerra na Europa causada pela Rússia, que invadiu a Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro, está a obrigar a várias correções à escala mundial. O mundo está cada vez mais complexo, pelo que há que ver com substâncias, alterações geopolíticas, geoestratégicas e também geoeconómicas que esta guerra está a produzir nos negócios e também na vida social e económica dos Estados. Angola tem negócios com os dois países em guerra, tem um ativo cujo preço é volátil no mercado internacional e o que obriga também ao Estado angolano a olhar com preocupação para este conflito que coloca a Rússia contra o mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos da América. Angola tem petróleo e gás, duas matérias-primas que a Europa mais precisa neste momento para manter em estado normal a sua vida social, económica, empresarial e também das famílias. Alexandre Barroso é o secretário de Estado de Petróleo e Gás, Sebastião Gaspar Martins é o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Paulino Jerónimo é o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e Albino Ferreira é diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo. O nosso muito boa noite a todos, bem-vindos ao debate livre desta terça-feira. O preço do barril abriu hoje no mercado de Londres a valer $113, daí que nós comecemos por abordar este assunto com o Sr. Secretário de Estado. Qual é, digamos, a avaliação que faz do preço do barril de petróleo hoje no mercado internacional de Londres, que é de referência para as nossas exportações? Muito boa noite, caro Anilton Xavier. Boa noite aos telespectadores da TV1. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que nos foi feito, em nome de Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, em nome próprio de todos os trabalhadores do nosso Estado. Portanto, o preço do petróleo... Já lá vou, Sr. Secretário de Estado, porque o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a afetar o seu microfone. Sr. Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, a mesma questão, que é do interesse mais até da Sonangol. O preço do barril de petróleo no mercado internacional hoje, $113 no mercado internacional de Londres. Fez as contas hoje? Olha, Milton, antes de mais uma vez também boa noite e obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui. Mas em relação ao preço do petróleo, é sempre bom ter um preço do barril de petróleo ao nível em que está. Para nós, Sonangol, depois de termos vivido 2020 numa situação bastante difícil, aliás, não foi só Sonangol, foi o mundo inteiro, acho que 113 é algo que nos apraz e dá-nos muito prazer. E esperamos que ele se mantenha por algum tempo nesse nível, de modo a garantir receitas para a empresa e para o país. Creio que o Sr. Secretário de Estado já está em condições de poder dar a sua opinião, não podendo, Paulino Jerónimo, que é presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, qual é o seu comentário a propósito do preço do barril de petróleo hoje no mercado internacional de Londres? Boa noite, amigo. Boa noite, caros telespectadores. Bem, como disse o Engenheiro Gaspar Martins, é positivo, embora a expectativa é que isso não perdure por muito tempo, já que isso foi impactado pela situação atual na Europa, da guerra na Europa. Mas também é preciso lembrar que mesmo antes da guerra da Europa, já o preço do barril estava acima de 80. Significa que antes da guerra da Europa, já a procura e a oferta determinaram a subida do preço do barril de petróleo. É assim que antes estava 80 e a expectativa é que a mais longo termo volte mais ou menos ao normal, aos 80 e 90, que mesmo assim a nós satisfaz. E para Albino Ferreira, diretor-geral do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, a mesma questão. Ok, boa noite a Milton, boa noite a todos os telespectadores que a essa hora nos assistem. Dizer que efetivamente a atual subida do preço do petróleo é derivada de um conflito armado. É evidente que os preços a esse nível nos satisfazem, mas infelizmente a causa da subida é que não nos parece ser a melhor. Porquanto guerras são sempre guerras, portanto são pessoas a morrer, é destruição descabida, não é? E então não me sinto confortável com essa situação.
e faço votos para que esse conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia termine o mais cedo possível, para voltarmos às subidas naturais do mercado, com base na produção, com base na oferta e procura. Entretanto, ainda falando sobre este assunto, devo dizer que não nos devemos esquecer também que, independentemente do preço do petróleo bruto estar alto, os derivados também estão. Portanto, em consequência do preço alto do petróleo bruto, também os derivados estão a subir. E não nos esqueçamos que nós, Angola, independentemente de sermos um país produtor de petróleo bruto, somos também importadores de derivados ao mesmo tempo. Portanto, a nossa percentagem, digamos assim, de dependência das importações em relação aos produtos que consumimos no mercado interno é na ordem dos 80%. Quer dizer que estamos a vender, digamos assim, a nossa matéria-prima a preço alto, mas também estamos a comprar derivados a preço alto. Portanto, e a causa em si do problema me parece não ser a mais sustentável. Obrigado. Sr. Presidente da Sonangol, que Sonangol é que temos hoje, comparativamente ao que tivemos no passado? Olha, eu diria que a Sonangol que temos hoje é uma daquelas empresas que neste momento está mais leve. Primeiro porque deixamos ter a responsabilidade da gestão concessionária que passou para a Agência Nacional de Petróleos. Ela hoje está mais concentrada naquilo que é a sua atividade empresarial, está virada para resultados. É uma empresa que, para atingir agora esses níveis, sofreu um processo de regeneração e dentro desse processo de regeneração introduziu também novas estruturas, novas situações que conduziram a que ela se torna com práticas mais adequadas àquilo que é a realidade de uma empresa de óleo e gás. Nós tínhamos 21 subsidiárias com o processo de regeneração. Fundimos e hoje temos 5 unidades de negócio viradas para a cadeia de valor de óleo e gás. Aproveitamos para introduzir aquele que é o conceito atual da transição energética e na unidade de gás juntamos as energias renováveis. Temos projetos que estão em execução neste momento. Introduzimos também uma prática muito boa que tem a ver com o aspecto associado à transparência. Neste momento, nós temos uma direção de compliance que faz um escrutínio a todas as ações que a gente tenha que levar e que possam levar a que a empresa incorrer em alguma prática menos lícita. Estamos também com comitês independentes neste momento. Temos o comitê de risco que avalia o risco que a empresa está a incorrer em determinado tipo de investimentos. Temos um comitê de governo, temos um comitê de auditoria, temos um comitê de remunerações. São todos comitês Mas que não havia no surgiram. passado? No passado não tínhamos. Estava assim tão desorganizada a Sonangol? Não estava desorganizada, simplesmente introduzimos para melhorar a organização da empresa e fizemos de formas a irmos de encontro às práticas atuais. Mas quando o Sr. Presidente fala em fazemos. Gestão concessionária que transita para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, tornando-a mais leve a Sonangol, está a querer dizer o quê? Tinha uma estrutura muito pesada? Não, estou a querer dizer que, como empresa, a Sonangol desenvolvia na altura um papel que juntava duas funções que acabavam por tirá-la um pouco do foco fundamental para resultados. E dessa forma, nós,
fizemos com que, tendo a concessionária passado para a Agência Nacional, nós também fomos forçados a virarmos mais para resultados. E é para isso que nós agora estamos virados. Mas continua a pensar em resultados. A Sonangol pensa em resultados. Sempre. Nós temos que pensar em resultados antes de mais nada. Quais são os resultados que a Sonangol espera? Olha, voltando ao ano anterior, 2020, que não foi um ano bom, tenho que ser honesto. Aliás, não foi bom para nenhuma das empresas do setor de óleo e gás. Mas em 2021 estamos num processo de apuramento de resultados que vão passar pela auditoria ainda, mas garanto de certeza que os nossos resultados, pelo menos os operacionais, são positivos, são 3,35 mil milhões de dólares. E isto vai conduzir a um resultado líquido em termos de resultados financeiros positivos. Vamos ter a oportunidade de comunicar. Certo. Sr. Secretário de Estado, agora sim creio que já está em condições de poder falar sobre o preço do barril de petróleo no mercado internacional de Londres, que é de referência para as nossas vendas. 113 dólares hoje na abertura. Muito obrigado, Amílcar, e aproveito para cumprimentar uma vez mais os nossos telespectadores. Bom, desde 2020, depois de ter sido declarada a pandemia da Covid-19, que nós temos vindo a assistir a variações do preço do crudo no mercado. Tanto por razões objetivas, ligadas, portanto, à capacidade dos produtores satisfazerem a procura nos mercados, mas também preços altos devidos realmente a fatores exógenos. Mau tempo, guerra, pela Covid tivemos, infelizmente, um abrandar de toda a atividade industrial a nível mundial, portanto, isso levou a um abrandamento dos consumos a nível mundial, portanto, menos procura, apesar da oferta que havia. Isto levou, portanto, a uma redução do preço nos mercados e, felizmente, já em 2021 começamos a assistir realmente o relançar da nossa indústria em termos de recuperação de preços, mas surgiu-nos agora então o conflito na Ucrânia, que infelizmente levou a uma subida vertiginosa dos preços. Quer dizer, nós atingimos valores, há algumas semanas, 131 dólares por barril para o Brent, que é referência para o nosso crudo. E realmente, como dizia o senhor PCA da Sonangol, satisfaz-nos o preço alto, mas também eu alinho com o pensamento do diretor-geral do IRDP quando diz que as razões é que não são boas. Nenhum conflito armado, na realidade, trará resultados positivos para nós. Mas, Sr. Secretário, há de concordar comigo que, tanto o preço do barril chegou a 140 dólares no mercado mundial depois do início deste conflito, mas Angola está a produzir cada vez menos. Já produzimos quase 2 milhões e agora estamos a produzir menos de 1 milhão e 200 mil barris de petróleo. Corrija-me se estiver enganado. Não está enganado. Eu queria dizer que realmente o problema principal que nós enfrentamos hoje, o desafio principal que nós temos, é realmente o declínio da produção. E por que este declínio? Este declínio, que se verifica já há algum tempo, tem por razão principal a falta de investimento em exploração. Nós, durante alguns anos, não investimos o suficiente em exploração, o que, infelizmente, não nos permitiu renovar o nível de reservas que tínhamos. E nesta senda, a partir de 2017, foram tomadas algumas medidas para a reversão deste quadro. Mas, em função disso, mesmo assim, o país produziu muitos ricos. Vai produzindo menos, mas temos que pensar que a inflexão da curva de declínio tem sido atenuada. Portanto, este é o nosso objetivo principal hoje, é atenuar primeiro esta curva de declínio e depois, então, fazer todos os esforços possíveis para mantermos a nossa produção acima de 1 milhão e 100 mil barris. Mas, Sr. Secretário, qual era a situação do setor dos petróleos em Angola quando o Presidente João Lourenço assumiu o poder? Em 2017, infelizmente, quando do início dessa legislatura, o setor vivia uma situação difícil. Primeiro, como eu já disse, havia uma situação de declínio de produção enorme. Também nós tínhamos uma falta de diálogo entre o setor que regulava
o petróleo e os operadores principais investidores. Portanto, a inércia era quase total e, portanto, tivemos que tomar algumas medidas imediatas. Lembro-me que desde 2006 não havia praticamente nenhuma licitação de novos blocos. A última foi em 2011, mas foi para blocos onshore. Portanto, a falta de investimento em exploração é a razão principal que levou a essa situação. Mas, Sr. Secretário, os estudos apontam que em 2023 a Angola deverá produzir apenas 900 mil barris de petróleo por dia. Neste momento, portanto, nós perdemos qualquer coisa como 6 milhões de dólares por dia. Estes números são reais, daquilo que são os estudos que vêm de fora? Em 2023, 900 mil barris de petróleo por dia, quando produzimos agora 1 milhão e 185 mil barris de petróleo, portanto, tem um declínio mais acentuado ainda. É nossa missão contrariar esta tendência. Portanto, a nossa função principal hoje é trabalharmos com os investidores, trabalharmos com a agência e com a Sonangol também como operadora para contrariar isso. Nas nossas previsões, tendo em conta todos os projetos que temos hoje em carteira, nós não prevemos que a produção vá para abaixo de 1 milhão de barris. Portanto, a tendência é que a partir de 2023, 2024, a gente começa a ver uma inflexão da curva e a nossa esperança é que atinjamos 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 barris ainda em 2023. Sr. Engenheiro Paulino Jerónimo, como é que vamos inverter esta tendência acentuada da queda na produção do petróleo? Eu gostaria de início, quer dizer, vai levar um bocado de tempo, dar uma explicação. Realizou-se aí há cerca de 5 anos um diagnóstico sobre o setor da upstream da indústria petrolífera angolana. Esse diagnóstico constatou que, na altura da independência, nós 5 anos quer dizer que isso é um estudo ainda do tempo do antigo Presidente da República. Presidente, exatamente. Constatou-se que em 1975, na altura da independência, Angola produzia cerca de 172 mil barris de óleo por dia. Em 1993 passou para 500 mil, 2004, 2006 passou para 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, e em 2008 atingiu a cifra de 1 milhão 903 mil barris de óleo por dia, por ano. E a partir daí passamos então para o chamado declínio. Primeiro menos acentuado e agora mais acentuado. Nesta altura, o senhor tinha responsabilidade, estava na Sonangol. Exatamente. Por isso eu não estou a falar para o outro, também estou a falar para mim, né? Claro. Porque de facto estava na Sonangol. Nesse diagnóstico, nós acabamos por listar os fatores críticos de sucesso que estiveram na base desta subida até 1 milhão 903 mil barris de óleo por dia. Os fatores eram a promulgação da Lei 13/78, que pela primeira vez estabeleceu em Angola as regras para a realização de operações petrolíferas, foi a primeira lei das atividades petrolíferas. Como segundo fator crítico de sucesso foi a entrada em vigor dos contratos de partilha de produção de primeira geração, em que a partilha do petróleo louco era feita com base na produção acumulada. Em 92 entraram em vigor os contratos de partilha de produção de segunda geração, em que a partilha era feita com base na taxa interna de rentabilidade, isto porque definitivamente a produção acumulada não estimulava os investidores a fazer mais investimentos, porque a produção acumulada só tem uma direção, enquanto que a taxa interna de rentabilidade, um grande investimento, mexe sempre com a rentabilidade. E mexendo com a rentabilidade beneficia sempre o investidor. Outro fator crítico do sucesso foi a entrada das grandes companhias petrolíferas, que trouxeram consigo recursos financeiros e tecnológicos importantes para a atividade de exploração e produção. Também foi a altura em que nós realizamos a maior atividade de exploração. Só para dizer que na altura tínhamos cerca de 27 sondas em Angola a operar na mesma altura. Foi a única vez que tivemos tantas sondas a operar em Angola. E por último, a estabilidade contratual, que é muito cara e muito importante para qualquer investidor. Depois de termos listado os fatores críticos de sucesso, passamos a listar o que é que estava na base do declínio.
porque nós chegamos a 1.903.000 barris e a partir daí passamos a declinar e hoje estamos a produzir a produção de ontem foi 1.202.000 barris de óleo por dia. O que é que estava na base do declínio? Primeiro, reduzir-se a realização da atividade de exploração. Como disse aqui o secretário, passaram a realizar-se menos campanhas de licitação para a adjudicação de blocos. Segundo, foram feitas várias descobertas ao longo do tempo, ao longo dos últimos 20, 15 anos, em que descobertas marginais que não eram economicamente viáveis à luz dos contratos existentes e não se encontraram soluções contratuais e fiscais para essas descobertas marginais, mas elas existem. Só para dizer que estamos a falar aí cerca de 3,5, 4 mil milhões de barris de óleo por produzir. Por último, também adicionando, temos os recursos dentro das áreas de exploração que não podiam ser perfurados porque só é permitido contratualmente um posto de exploração por cada área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento é a área que é delimitada após uma descoberta. E, no entanto, ao longo do tempo, constatamos que havia recursos cativos dentro destas áreas, e que não eram perfuradas. Por outro lado, também a questão do gás. O gás é propriedade do Estado e nem sequer os investidores tinham direito a este gás. De tal maneira que havia algumas áreas que não foram perfuradas porque havia o risco de encontrar gás e naquela altura encontrar gás considerava-se um risco. Por outro lado, também constatou-se que havia lentidão na aprovação dos contratos de prestação de serviço às empresas petrolíferas. De tal maneira que todo esse conjunto de... Mas, Sr. Engenheiro, quem identificou tudo isso? Foram angolanos ou estrangeiros? Nós. Foi um grupo criado a nível de... Foi coordenado pelo Ministério do Planeamento, de que fez parte da Sonangol e o Ministério dos Petróleos. Com essa constatação, de facto, era importante encontrar soluções, né? Estavam identificados os problemas, então era preciso encontrar soluções. Daí que, em 2017, com a chegada do novo presidente, na nova legislatura, criou-se um grupo de trabalho conjunto, que foi o primeiro grupo de trabalho criado, em que participaram as empresas petrolíferas, os operadores petrolíferos, a Sonangol da qualidade da concessionária, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos e o Ministério das Finanças. Tudo coordenado pelo Ministério dos Petróleos, que, como resultado, elaboraram uma série de decretos que vão contribuir naturalmente para a melhoria da produção. Eu estou a falar do decreto da simplificação da contratação, porque a contratação, infelizmente, era um dos empecilhos e precisamos de reconhecer que era preciso resolver esse problema. Eu sei que a resolução desse problema trouxe uma certa agitação no seio das empresas locais, do conteúdo local, porque nós decidimos que tudo abaixo de 5 milhões não precisava de ser autorizado ou aprovado pela concessionária. Por quê? Porque nós antes tínhamos como limite da autoridade dos operadores o valor de 250 mil, podiam fazer a adjudicação direta até 250 mil, e 250 mil a 750 mil realizavam-se concurso, mas que não necessitavam da aprovação da concessionária para adjudicar o resultado do concurso. Este número, 250 mil, passamos para 1 milhão e o 750 mil passamos para 5 milhões. E há uma explicação simples. É que 80% dos documentos que entravam na concessionária estavam abaixo dos 5 milhões. Mas, no entanto, só representavam 20% das despesas anuais. Na prática, estávamos concentrados com um volume muito grande de contratos, mas que representavam pouco em termos de valor monetário. E, por outro lado, também é preciso fazer recordar que há 35, 30 anos, que foi a altura que se estabeleceu 250 mil como limite da autoridade, um poço de exploração custava 6 milhões e hoje o mesmo poço custa 100 milhões.
quer dizer que aquele limite da autoridade estava de fato ultrapassado. De tal maneira que fez-se a correção e nós sabemos que houve a reclamação por parte dos investidores locais, porque o nicho de negócios deles estava abaixo de 5 milhões, então houve essa reclamação. Nós estamos a corrigir o tiro, definitivamente, com um instrutivo. Há um decreto 86/18 que estabelece esse limite, mas nós estamos a fazer um instrutivo sobre esse decreto. Também há depois a seguir o decreto sobre a exploração dentro das áreas de desenvolvimento. Vamos falar isso depois, Sr. Engenheiro, permita, vamos falar depois, porque senão fica a jogar sozinho, até porque já dizem, há setores no mercado que dizem que o senhor é árbitro e jogador. Já vamos voltar a falar eu não sou árbitro e jogador. Mas queria ouvir Albino Ferreira sobre os desafios do setor dos derivados de petróleo, digamos, neste momento. Quais são os grandes desafios do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo? Sim, senhor. Nós, à luz do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, temos como um grande desafio o aumento da capacidade de refinação. Como eu disse na minha primeira intervenção, nós temos uma dependência das importações na ordem de 80%. E então o PDN definiu que nós devemos, nesta legislatura, iniciar pelo menos a construção de uma refinaria de petróleo, por forma a reduzir a dependência que temos das importações. Também definiu-se aqui que deveríamos criar um novo quadro regulatório da atividade que nós chamamos de downstream, né? Que é a atividade de refinação, armazenamento, distribuição e comercialização de derivados de petróleo. Este novo quadro regulatório visa, nós já o fizemos, visa, digamos assim, a liberalização total da cadeia de valor do downstream. Dizer que no documento orientador legal que regia a atividade antes deste mandato, o segmento de logística, que compreende as grandes aquisições, a importação, o grande armazenamento, a transportação primária, portanto, da refinaria para as grandes instalações logísticas e entre essas instalações logísticas. Portanto, esta atividade, no anterior regulamento que regia a atividade, era monopólio exclusivo da Sonangol. Então, nós fomos chamados, digamos assim, a reformular este documento e fizemos aprovar um outro, que é o Decreto Presidencial 208/2019, onde essa atividade de logística é também agora estendida para outros operadores que antes não tinham esta possibilidade por força do decreto que havia e que regia essa atividade. Há aqui também outros desafios que dizem respeito à expansão, portanto, aumento da própria capacidade de armazenamento de derivados do petróleo, que no início do mandato nós contávamos com cerca de 350 mil metros cúbicos e a meta estipulada no PDN 2018-2022 nos diz que até o final do mandato nós devemos ter 605 mil metros cúbicos. Hoje por hoje, nós já estamos numa situação confortável nesse quesito, porquanto contamos hoje com uma capacidade de armazenagem de 675 mil metros cúbicos e excedemos aqui em 75 metros cúbicos a meta estipulada no PDN, portanto, em cerca de 11%. Também falamos aqui no PDN que
Angola deve, até o final do mandato, ter um número de 981 postos de abastecimento. E quantos tem neste momento? Portanto, neste momento nós temos 876. Aqui sim, aqui nós temos um desses. A escala nacional? Sim, a escala nacional. Estão as zonas onde não há posto de combustível. Sim, e vamos também já falar nisso, porque outra tarefa também constante do PDN foi justamente a de mapearmos os postos de abastecimento existentes em território nacional e identificarmos zonas que não são cobertas, né, por esses equipamentos sociais, com o objetivo de implementar postos nessas localidades. E do nosso trabalho, que é, digamos assim, ajustado, é atualizado trimestralmente, por hoje constatamos que, pelo menos não, em 45 sedes municipais, não existem postos de abastecimento. Portanto, esse é um grande desafio para o setor. Em 20 anos de paz, trabalhou-se pouco neste domínio. Não. Entre 2002 e 2022 me parece muito pouco. Sim. Vamos lá ver. Nós estamos aqui a constatar que essas situações surgem em algumas localidades onde os acessos são difíceis. Nós entendemos que com o tempo e também com os esforços que nós vemos que estão sendo feitos a nível de reabilitação de estradas, sobretudo algumas terciárias, não forçosamente que devem ser, digamos assim, terraplanadas, que não deve ser esse também a meta do governo, ou melhor, asfaltar todas as estradas, mas que pelo menos sejam terraplanadas para que possa a nossa atividade também, enquanto elementos do segmento de distribuição, consigamos melhor fazer o nosso trabalho. Muito obrigado. Sr. Presidente da Sonangol, qual é neste momento o volume de produção da Sonangol? Viu-se, e o Sr. Secretário está a dizer que ontem vendeu-se 1.202.000 barris de petróleo. Qual é a fatia aqui da Sonangol? Nós hoje estamos com uma média de 210 mil barris de óleo por dia. Isto corresponde a cerca de 18% da produção total de Angola. Estes são os nossos direitos ao petróleo. Agora, a produção operada pela Sonangol hoje são 25 mil barris de óleo por dia. E é este desafio em que nós hoje nos encontramos, de trazer a Sonangol a ser mais participativa no contributo da produção geral de Angola. Se estamos a falar de hoje 1,2%, nós deveremos estar aí à volta dos 2%. E o nosso objetivo, em termos de estratégia, nos próximos 7 anos, é atingirmos os 10%. Os 10%? De produção total de Angola. Esse é um dos objetivos que nós temos. Temos projetos em carteira. Que milagre que o senhor vai operar, caso continue? Não, porque temos um conjunto de projetos já identificados em carteira. E, para além disso, temos um portfólio de ativos que nos permitem trabalhar no sentido de atingir este objetivo. É um desafio? Mas nós temos que ter desafios. Senão não fazemos o nosso trabalho. Mas é verdade que a Sonangol nunca perfurou um único poço de petróleo em Angola? Eu sou um dos que perfurei poços de petróleo. Pela Sonangol? Pela Sonangol. Porque eu fui presidente da Comissão Executiva da Sonangol Pesquisa e Produção. E nessa altura, há um campo que nesse momento ainda está em produção. Então não é verdade o que se tem dito por aí? Não é verdade. Não é mesmo. Onde é que perfurou, enquanto esteve na Comissão Executiva? No bloco 405, o campo que nesse momento ainda está em produção, de Jimboa. O Canuco também é outro campo. E temos uma série de outros campos. Agora, o que podemos dizer é que é necessário que a Sonangol se dedique ainda mais ao seu trabalho de participação na exploração e em toda a cadeia de valor ligada ao oil and gas, a nível da exploração e produção, para nós podermos dizer que sim, somos um player
indiscutível na produção de Angola. Mas em que grandes projetos é que a Sonangol está envolvida neste momento? Olha, nesse momento, a nível da exploração e produção, nós estamos a fazer a campanha de aquisição sísmica nos blocos que nós temos sob nossa tutela, sob nossa operação. Bloco 506, temos o bloco 27 e estamos nesses blocos a fazer. Terminamos a campanha sísmica e vamos avaliar o potencial destes blocos para ver se podem passar a uma fase então de avaliação e de seguida passar a uma fase de desenvolvimento. Sr. Secretário, está satisfeito com os números da Sonangol que hoje apresenta e o que vai apresentar nos próximos 7 anos, de acordo com o que disse o Presidente do Conselho da Sonangol? Definitivamente não estamos, né? Uma das razões principais que levaram à reestruturação do setor foi realmente levar a Sonangol a focalizar-se no seu core business, que é toda a cadeia de exploração e produção de petróleo, refinação, distribuição e comercialização de derivados de petróleo. Portanto, como disse o Sr. PCA, em alinhamento com o Ministério, foi traçada uma estratégia para que a Sonangol, até 2027, possa atingir pelo menos 10% da produção da Angola. E nós acreditamos que há toda a vontade da Sonangol, há capacidade técnica. Agora temos que olhar para a mobilização de fundos que permitam realmente executarmos esta estratégia. Mas quando era gestora concessionária, a Sonangol apresentava, digamos, números branqueados, é isso? A Sonangol nunca apresentou números branqueados. O problema é que a Sonangol sempre apresentou, na realidade, os números, uma mistura de números de produção operada e produção participada. Portanto, nós se juntarmos tanto a produção operada quanto a participada da Sonangol, ela tem quase 18% da produção nacional, enquanto que a concessionária ela tem cerca de 20%. Portanto, antigamente a Sonangol, que também tinha o papel de concessionária nacional, apresentava cerca de 40% da produção nacional. Quer dizer, não eram números branqueados, era apenas a forma estatística como nós apresentávamos os resultados. Mas aos olhos daqueles que conhecem a Sonangol de ontem e de hoje, chegaram à conclusão que a Sonangol era uma empresa, digamos, um gigante com pés de barro, se quisermos. Ou não? Não acreditamos que seja. Nós temos é que perceber as circunstâncias em que a Sonangol realmente acumulava as funções de concessionária e outras, e que, portanto, não havia realmente um foco, não havia realmente uma decisão corporativa para dedicar-se à atividade principal de exploração e produção. Ela tem ativos, como disse o PCA, e se nós conseguirmos realmente organizar-nos, como a gente pensa que pode, vamos então inverter esse quadro. Então vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a falar dos desafios da indústria do petróleo e o gás, à luz da conjuntura internacional. Como sabe, Angola produz muito pouco em termos de barris de petróleo, está a produzir muito aquém do que já produziu, um país que, segundo vários estudos, está na 4ª posição, depois da Nigéria, da Líbia e também da Argélia. Um curto intervalo, já voltamos, como disse, estamos a falar da indústria angolana de petróleo e gás, à luz da conjuntura internacional, marcada por este conflito. A Rússia invadiu a Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro e está a produzir à escala mundial um conjunto de situações negativas que obriga também a que o Estado angolano faça correções para que as famílias, as empresas vivam bem. É um curto intervalo, já voltamos. Bem-vindos à segunda parte do Debate Livre. Estamos a falar hoje dos desafios da indústria angolana de petróleo e gás face à atual conjuntura internacional, marcada pela guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia e que, naturalmente, é uma preocupação à escala mundial e Angola está neste mundo global, não podia ficar de fora. Vamos voltar ao nosso tema e vou começar com Paulino Jerónimo, que é Presidente do Conselho de Administração
da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Há pouco o secretário de Estado falava do declínio, portanto, cada volta dos 16% a 20% da nossa produção de petróleo, mas a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o que é que está a fazer neste momento para inverter esta tendência de queda? Ok. Tendência não, que é mesmo uma queda acentuada. Sim, na minha anterior abordagem, eu falava da legislação nova que saiu já na nova legislatura. E essa legislação, eu começava por falar da simplificação do processo de aprovação, da exploração dentro das áreas de desenvolvimento, dos incentivos fiscais e contratuais aos campos marginais, da permissão ou o regime jurídico de exploração, desenvolvimento e produção de gás, e da estratégia de exploração que foi aprovada recentemente, bem como a estratégia de atribuição de concessões. E tudo isto originou uma série de ações junto aos operadores. E um exemplo simples é que nós detectamos que tem havido constantemente paragens não planificadas que têm impactado negativamente a nossa produção devido à manutenção preventiva. Então, o primeiro ponto que nós discutimos com os operadores foi, de fato, reduzir substancialmente essas paragens não planificadas. Como? Melhorando a planificação, a manutenção preventiva. Por outro lado, também constatamos que há recursos não produzidos em campos maduros. O que é que acontece? É quando perfuro um poço, o meu objetivo principal é drenar uma determinada área. Mas, infelizmente, o subsolo não é homogéneo, é heterogéneo. Nem sempre consigo drenar o que está inicialmente previsto. Então, há bolsas que não são produzidas. Então, eu tenho que detectar onde é que estão essas bolsas para produzi-las. Por outro lado, nós temos os campos marginais. Campos marginais são aqueles campos que foram descobertos ao longo dos últimos 20, 30 anos, que não eram economicamente viáveis à luz dos contratos existentes e que nós damos incentivo, o Executivo dá incentivos fiscais e contratuais, de modo a permitir que cerca de 3,5 a 4 mil milhões de barris fossem produzidos. Como resultado, vou começar por bloco, o que é que nós estamos a fazer com os diferentes operadores. No bloco 0, nós temos a declaração de 4 descobertas marginais. Uma começou a produzir o ano passado, que é um SING. A segunda descoberta marginal vai começar a produzir este ano, que é o Lifua-A. Próximo ano vamos ter o Cambala e o ano seguinte vamos ter o Ndola Sul. Isso no bloco 0. Para além do trabalho normal, a atividade normal de produção do operador. No bloco 15, nós temos um acordo com o operador, em que vamos começar no dia 1 de abril, a Exxon. No bloco 15, vamos começar a 1 de abril a perfurar 18 poços de desenvolvimento, a partir do dia 1 de abril. No bloco 17... 1 de abril, depois da manhã. Sim. Ok. A sonda está no local e vai começar a perfurar. No bloco 17, assinamos um acordo para haver investimento no sentido de manter a produção do bloco 17 no mínimo a 400 mil barris de óleo por dia, até 2024. E estamos a conseguir fazer isso, definitivamente. No bloco 18 desenvolvemos o Platina, que começou a produzir em dezembro do ano passado. Então, só para dizer que, apesar do declínio, nós continuamos a fazer um esforço adicional para permitir que, de fato, o declínio não seja assim tão acentuado. Porque não fazer nada, se nós fizermos o cálculo de 16 a 20% de declínio, e sem fazer nada, é simples fazer o cálculo, né? Por ano perderíamos 150 a 200 mil barris de óleo por dia. O que não está acontecendo. Não está acontecendo por quê? Porque nós, periodicamente, metemos novos campos em produção. O bloco 1506 é outro exemplo. Há pouco tempo aprovamos a perfuração de 22 poços, 6 dos quais de exploração, que vão permitir também dar um novo fôlego à produção. No bloco de 31, declaramos 3 descobertas marginais, a zona do Paz, que também vai ser desenvolvido. Temos o bloco 20 e 21, estamos em discussões com o operador para a produção do Cameia e do Golfinho, de tal maneira que há uma série de atividades que vão se realizar
de modo sempre a atenuar o declínio acentuado da produção. Porque esta é a tarefa que nos deram de acordo com o PDN. O PDN tem um ponto que diz que é intensificar a substituição da reserva de modo a visando atenuar o declínio acentuado da produção. E é isso de fato que estamos a fazer. Por isso é que nós hoje estamos a produzir, ontem e anteontem produzimos 1.200.000, porque estamos a colocar novos postos em produção. E naturalmente, se nós tivermos sucesso na exploração que estamos a fazer, e falando na exploração, só para dar exemplo, como disse aqui o secretário há pouco tempo, que nós realizávamos atividades de licitação muito espaçadamente. Tivemos uma em 2006, tivemos outra em 2011 e a seguir foi já com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis em 2019. E só para dizer que nós existimos há 3 anos e já estamos na 3ª licitação. Significa que é muito importante essa campanha de licitação, porque a única maneira que temos de substituir as reservas é encontrar novas reservas. Como encontrar? Com exploração, realizando exploração. E é isso, de fato, temos estado a fazer. Estamos também concentrados na questão da produção do gás. Sabem que foi constituído um novo consórcio de gás, que é liderado pela EN, e tem mais ou menos os mesmos players do Angola LNG. A Cabina está a construir uma plataforma para o envio de gás para o Angola LNG, o Sanya Line Gas Connection, vai mandar o gás do Nemba e do Sanya para o Angola LNG. Então, há muita coisa que está a ser feita. Por isso é que eu muitas vezes ouço comentários de que não está a se fazer. Não, há muita coisa e há muitos acordos feitos. E deixa eu dizer-lhe mais uma coisa. Tem que comunicar. Sim, temos estado a comunicar. Deixa eu dizer-lhe mais uma coisa. O que atrasou a implementação dessa medida foi o Covid. Só para dizer que em 2020, quando se declarou o estado de emergência, nós saímos de 8 sondas para 0 sondas. Nós retiramos todas as sondas que estavam a operar em Angola em março de 2020. Lá voltamos e convencemos os operadores que a Covid não pode assustar-nos, não podemos parar a atividade devido à Covid e estamos de volta com várias sondas. Sr. Engenheiro, não está a ser ouvido neste momento, creio que há um problema com o seu microfone. Aproveito para perguntar ao Sr. Secretário de Estado, afinal, que reformas é que foram feitas no setor de hidrocarbonetos? Okay. Muito obrigado, Amilcar. Quando em 2017 os operadores pediram uma audiência com Sua Excelência e Sr. Presidente para apresentar o estado do setor petrolífero, portanto, disseram eles e apresentaram em poucos slides, em poucas palavras, um estado verdadeiramente catastrófico. E afirmaram na altura que caso nós não fizéssemos nada rapidamente, que em pouco tempo teríamos níveis de produção baixíssimos. Alguns até apontavam para menos de 700, 600 mil barris de petróleo. Portanto, o plano intercalar, na realidade, também definiu um programa de reestruturação da Sonangol e, nesta altura, foi criado por Decreto Presidencial 307/17 de 23 de dezembro, um grupo técnico de trabalho constituído pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Ministério das Finanças e os órgãos do setor. O trabalho deste grupo levou à reestruturação do setor para, entre outras, acabar com algum conflito que havia na função concessionária. Assim foi criada a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANPG, com a função de regulador e fiscalizador a toda a atividade do upstream, e dedicando-se, portanto, à supervisão contratual de toda a negociação ligada ao upstream. Foi então também instituído o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, o IRDP, com a função de regulador da atividade mid e downstream, portanto todo o processo desde a refinação, importação, distribuição e comercialização de derivados, portanto está sob a chancela do IRDP, e foi também definido então um programa de reestruturação da Sonangol,
para que ela se dedicasse finalmente à atividade de exploração e produção, refinação e todo o leque de atividades ligado realmente à atividade petrolífera. Portanto, hoje o nosso setor, que é superiormente coordenado por Sua Excelência Sr. Presidente da República e tem como órgão que dita a política que se provisiona no setor, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e o Ministério das Finanças, que também, no fundo, é o supervisor para toda a atividade financeira. Nós temos 3 corpos principais, portanto, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, concessionário, o IRDP, concessionário para a atividade ONG, e temos a Sonangol como empresa pública nacional. Portanto, IRDP, Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo. Ok. Portanto, são essas instituições que, no seu conjunto, realmente fazem acontecer a atividade petrolífera em Angola. E para quando os resultados? Os resultados vão surgindo, como disse o Sr. PCA da NPG, nós temos vindo a realizar inúmeras tarefas, que, verdade, não são do domínio público e talvez precisemos, então, de comunicar um pouco mais. Mas tudo começa realmente com a implementação de uma estratégia nacional de exploração. Portanto, a estratégia da NPG de exploração 2019-2025 é a base para que nós possamos realmente encontrar novas reservas e assim substituir aquelas que estão a ser produzidas agora. Temos também que, como dizia o PCA, e não pode terminar por questões técnicas, temos que insistir na estratégia de licitação de novos blocos. A estratégia atual prevê que até 2025 sejam licitados cerca de 50 blocos. Dizia o PCA que estamos na 3ª licitação e deveremos chegar ao fim. Portanto, e ultimamente foi aprovado um decreto de suma importância, que é o decreto que vai permitir que áreas anteriormente licitadas e que, por alguma razão, não tenham sido consignadas, que estejam sempre à disposição de possíveis investidores. Portanto, essas ações, conjugadas também com os esforços da Sonangol como empresa nacional em aumentar a sua cota de produção, vão levar-nos, sim, à inversão desta curva acentuada de declínio. Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos ficar momentaneamente ainda por aqui. Já lhe dou a palavra para depois falarmos de outros projetos também que o Estado tem para este setor, mas aproveitado o facto de Angola de ter neste momento a presidência da CPLP, Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, aproveitava para perguntar aqui ao Instituto, que papel é que desempenha neste momento o Instituto dentro desta Associação de Reguladores dos Países da CPLP? Muito obrigado, Amílcar. Na verdade, o IRDP é membro da RLOP há sensivelmente 3 anos. Portanto, a RLOP é a Associação dos Reguladores dos Países de Língua Oficial Portuguesa. E é uma instituição de caráter técnico-científico e um dos seus objetivos é a partilha do conhecimento em matéria de regulação desses países que fazem parte desta instituição. Em Angola, não somente o IRDP faz parte, mas também a própria Agência Nacional de Petróleo e Gás. Nós, há coisa de 2 anos atrás, no âmbito desta organização, o IRDP foi eleito secretário da Assembleia Geral. Temos tido um desempenho positivo no âmbito desta organização. Tentamos fazer o melhor que podemos enquanto membro e é assim que na passada sexta-feira nós tivemos a reunião da Assembleia Geral desta organização e como um pouco reconhecimento também do trabalho que nós vamos fazendo dentro desta instituição e no âmbito da renovação de mandatos, portanto, a nossa instituição, o IRDP,
assumiu a presidência deste órgão. Dizer que, portanto, é um desafio enquanto regulador nacional. Entendemos que talvez não sejamos tecnicamente os melhores da instituição e também não é isso que faz com que nos possamos tornar presidente dessa instituição, uma vez que o objetivo principal da instituição é a promoção, digamos assim, do intercâmbio técnico e científico dentro da mesma. Daí que, pelo desempenho que nós tivemos nos últimos 2 anos, merecemos essa confiança e vamos tentar não defraudar a confiança depositada em nós. Uhum. E quais são, que estratégia é que tanto o Instituto tem dentro desta associação, numa altura em que sabemos que há países membros da comunidade estão a ser pedidos grandes intervenções por causa do conflito, como é o caso de Moçambique, por exemplo, está a ser pedido a Moçambique que forneça gás à Europa. Qual é a estratégia que Angola tem dentro desta associação? Não, nós não vamos certamente interferir neste tipo de situações, né? Portanto, a instituição é uma instituição de caráter técnico e científico, né? Há questões que... Mas assumindo a presidência está a ser chamada para ter voz para opinar sobre os derivados do petróleo? Sim, não, mas em matéria de regulação. Portanto, nós o que fizemos é regular a atividade de distribuição, comercialização, questões de caráter técnico, não é? Características dos produtos, por exemplo, e nos cingimos aí. Portanto, ao sermos chamados a um pronunciamento desta natureza, nós já estamos a extravasar as nossas competências, no meu ponto de vista. E então, não é por aí que a gente vai. Nós vamos continuar no espírito dos estatutos da associação e vamos tratar pura e exclusivamente matérias de caráter técnico-científico. Sr. Presidente da Sonangol, estamos em 2022, mas vai apresentar contas em breve do exercício 2021. Correto. Quando é que vai apresentar? Vamos fazer, a lei obriga que nós devêssemos apresentar até 31 de março de 2022, mas atualmente foi dado um pequeno prazo adicional, nós devemos ir até maio, que é o que permite a lei. Entretanto, nós já estamos num processo bastante avançado, fora do prazo. Muito fora do prazo, mas não passou tudo pelo aspecto ligado ao Sonangol. Havia uma série de questões. E temos que reconhecer, é que a nível da questão do acerto de contas, a apresentação das contas da Sonangol, nós ainda temos que passar por um processo que é de certificação das transações que ainda existem entre nós e o Estado e que levam algum tempo. Felizmente, este ano, nós já temos até o 3º trimestre as contas acertadas entre nós. Falta o 4º trimestre de 2021, o que vai permitir que nós possamos estar em condições, ainda maio, provavelmente, nós pudermos fazer esta apresentação, que é o Mas nosso 2020 objetivo. os resultados líquidos foram negativos. 2020 foram muito negativos Causas. por Porquê? aspectos ligados, primeiro, à redução do preço do barril de petróleo, que foi uma causa que afetou todo o mundo. Depois também a Covid, que reduziu bastante o desenvolvimento econômico a nível mundial e Angola não podia ser uma exceção. E outros aspectos que estavam associados à situação. O mundo quase que parou em 2020. Se olhar para a maior parte das empresas ligadas ao setor petrolífero, quase que nenhuma fez referência e até tentou não falar de 2020. E foi o que aconteceu, porque foi mesmo um ano difícil. 2021, quero lhe garantir, já tinha dito antes, e volto a dizer, vamos ter resultados positivos e bons. E bons. Sim. Bom, mas aliás, o resultado operacional já faz referência a isso. Só o facto de nós chegarmos a 3,35 mil milhões de dólares
de resultados operacionais positivos desta magnitude, nós vemos que o resultado final, a nível financeiro, o resultado líquido vai ser positivo, asseguro. Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, como é que olha para o mercado neste momento, o mercado interno? Bem, nós em termos de mercado interno, nós não lidamos muito com o mercado interno, né? Porque o mercado interno é a distribuição de combustíveis e esta parte não nos afeta porque o nosso produto é a produção de petróleo bruto. E aí para a nossa atividade, né? Nós exportamos ou mandamos para a refinaria o óleo para ser processado. Em termos de mercado interno, a distribuição é mais da Sonangol e sobre a regulação do IRDP. Mas tem opinião, por exemplo, deste acordo entre a Rússia e a China? Até que ponto é que isso pode prejudicar o nosso país, por exemplo? É interessante colocar essa situação. Pode, porque os preços estão a ser praticados. Na comercialização entre a China e a Rússia, pode negativamente afetar a Angola, né? Porque definitivamente nós somos fornecedores de petróleo bruto à China, e se a China encontrar um mercado mais barato, claramente vai para o mercado mais barato, né? Então isso pode, nesse aspecto, afetar negativamente a venda do nosso petróleo. Mas nós encontramos sempre solução, né? Porque nesta altura, quer dizer, se não for para a China, nós já tivemos casos de 5 carregamentos que não foram para a China, foram para outros países. Encontra-se imediatamente um comprador. Só para dizer-lhe que na altura da Covid havia muitos barcos pelo mundo à procura de portos para descarregar e nós não tivemos esse problema. Nós felizmente não tivemos esse problema de redução da produção por não haver compradores. Não tivemos esse problema. Mas o que eu quero perceber, Sr. Engenheiro, é qual é a proporção deste impacto, digamos, deste negócio russo-chinês para o nosso mercado? É difícil de avaliar porque nós temos contratos fixos com a China, né? Mas infelizmente cláusulas desse contrato dizem que a China também, em algumas circunstâncias, pode procurar um outro mercado, né? E mas estamos a pagar dívida com petróleo. Exatamente. E neste caso a China pode preferir ir buscar porque a União Soviética, a Rússia está a vender com desconto, né? E naturalmente, mas isso nós encontramos sempre solução, né? Definitivamente nós não vamos ficar com o nosso petróleo na mão. Vamos sempre vamos sempre ter vendedores porque nós temos nossos parceiros que também utilizam, podem ser eles próprios os compradores, então há várias soluções. Isso não constitui um grande problema para Angola. Há uma divisa que tinha sido criada e que foi criada nos anos 80 por um grande jornalista da Rádio Nacional, já não está entre nós, mas de saudosa memória, Rui de Carvalho, que dizia que o petróleo de Sonangol, o nosso petróleo ia muito longe. O nosso petróleo continua a ir muito longe? Continua para onde a ir é que muito vai longe. para além da China e para além da Índia? E para dizer que continua muito longe, quer dizer, olha, essa pergunta de comercialização, como sabe, nós temos um acordo com a Sonangol atua como nossa agente, porque para nós não fazia sentido ter duas entidades do Estado a fazer o mesmo trabalho, a venda de petróleo bruto no exterior. De tal maneira que quem controla a venda, nós controlamos mais aquela parte que tem a ver com a dívida externa, mas o resto é controlado pela Sonangol, já que a Sonangol comercializa em nome da agência. É Sonangol? Sim, a Sonangol comercializa em nome dessa agência, porque também a Sonangol tem estruturas criadas para este efeito. Não precisávamos duplicar as estruturas tendo a Sonangol. Mas a Sonangol tem um problema com os dividendos, não é? Dividendos? Sim, daquilo que é produzido. Eu estou-me a referir, por exemplo, à questão dos subsídios. Mas isto é um outro tema associado aos preços dos produtos derivados, não é? Sim, porque eu estou a falar, isso é comercialização. Petróleo bruto. Isso é derivado. Pois. Exato. Eu estou a falar comercialização do petróleo. Ok. Pois. Que é o do Estado, nós, concessionária, representamos do Estado nesta matéria. Então deixa-me ouvir o regulador. Pois. Deixa-me ouvir o regulador em relação a isto, dos derivados de petróleo. Ok. Falando dos preços. É isso. Exatamente. Ok. É assim. Nós,
no início do mandato também fomos O chamados... senhor é que vai ter a competência de liberalizar os preços? Pronto, em princípio, já Bem, de algum todas as tempo... perguntas aqui têm que ter resposta, porque Sim, os senhores são senhora. os senhores do setor. Vamos responder, vamos responder. Não, nós, no início do mandato, também fomos chamados a fazer uma proposta visando, de facto, uma nova política de preços, não é? E fizemos esse trabalho, apresentamos efetivamente a proposta a quem de direito, onde, pronto, nesta proposta nós indicávamos... A quem de direito não, o único titular, ele é o único titular, não é? Portanto, a quem de direito, Naturalmente. estamos a falar do titular, Naturalmente. do Poder Executivo. Exatamente. E então esta proposta foi apreciada e basicamente cinge-se no seguinte, quer dizer, nós, enquanto instituição, teremos futuramente a incumbência de mensalmente calcular o preço de referência para cada um dos produtos derivados do petróleo. Portanto, o preço de referência para o LPG, que não é, portanto, que é o gás de cozinha, da gasolina, do gasóleo e do jet A1, que é o combustível para os aviões. Este preço de referência é o preço máximo admissível, ou seja, os operadores nas suas transações comerciais, nenhum deles poderá praticar um preço acima do preço de referência estipulado pelo Instituto Regulador. E mensalmente fizemos-lo por quê? Porque, como sabeis, o preço do petróleo, ou melhor, o preço dos derivados é calculado em função de uma série de variantes. Variantes essas como sendo o próprio preço do petróleo bruto, o preço de transporte, o preço de armazenagem, também varia em função da taxa de câmbio, e tudo isso muda durante um período de tempo. E então nós fomos à busca do mês, não é? Para, portanto, a periodicidade mensal, para que esse trabalho seja feito. Significa dizer, então, que todos os meses nós temos esse trabalho feito e informamos ao Ministério das Finanças sobre o nosso trabalho e, presentemente, e já de algum tempo a esta parte, o preço que nós calculamos é efetivamente utilizado e é respeitado, é observado nas transações de jet A1 somente. Nós começamos pelo o jet A1, hoje por hoje, não é fixado. Portanto, o preço do jet A1 ele varia todos os meses em função das variações que os fatores que compõem o preço também vão variando. O que não acontece com o gasóleo e a gasolina. Mas qual seria o preço ideal? Vamos lá ver, o preço ideal, estamos a falar se calhar no preço real, né? No preço real. Sim, nas bombas nas hoje. Bombas de combustível. Hoje, se nos atermos aos cálculos que nós fizemos mensalmente, nós estaríamos a falar no triplo do preço que é praticado hoje nas bombas. Mas isso não acontece assim. Portanto, o preço hoje praticado nas bombas é ainda o preço que vem sendo praticado desde 2016. Não está desajustado este valor? No negócio da Sonangol? Não? Se calhar, se me permitir. Deixa-me ouvir o secretário de Estado de Relações. Tem autoridade para falar sobre isso. Caro Amilcar e diretor-geral do IRDP, se me permitirem. Na realidade, o IRDP faz essa análise e determina qual seria o preço real do mercado. Contudo,
e olhando mais para uma visão holística, macroeconômica, o nosso governo tomou a decisão de subsidiar os combustíveis. É a realidade, nós subsidiamos os combustíveis porque as análises mostram que se fizéssemos essa correção, iríamos impactar o custo de vida das nossas populações. Mas isso tem um custo para as nossas finanças públicas. Pois, tem um custo, mas o nosso Esse Estado... custo está avaliado? Está, mensalmente, trimestralmente, a Sonangol e o Ministério das Finanças acertam as suas contas. Como dizia há pouco tempo o Sr. PCA da Sonangol, um dos valores que são acertados entre a Sonangol e o Ministério das Finanças é realmente esse valor de subsídio. Portanto, não podemos saber. Eles variam e tudo vai depender da flutuação entre o preço real e o preço que nós praticamos. Nós diríamos que o valor de subsídios anuais é na ordem dos $1.000 milhões. Portanto, $1.000 milhões. É este o valor. Mas nós não podemos olhar apenas como um custo para o Estado. O Estado teria outros custos se afetasse realmente a vida das nossas populações. Portanto, constantemente são analisados vários índices ao preço, índices de consumo e vamos tentar então encontrar um mecanismo no tempo certo para fazer esses acertos, que nós pensamos deverá ser gradual. Mas hoje não há condições sociais que permitam fazer esse acerto. A Agência Nacional de Petróleo e Gás, voltando à produção, medidas estão a ser implementadas para a estabilização, digamos, de produção? Nós temos uma série de decretos que foram aprovados e nós estamos nessa altura a trabalhar para a implementação desses decretos. Nós temos o decreto que fala sobre a exploração dentro das áreas de desenvolvimento, que já mencionei, os incentivos fiscais e contratuais aos campos marginais, o regime jurídico de exploração, desenvolvimento de produção e venda do gás natural, porque até bem pouco tempo o gás pertencia, tanto em termos de propriedade como em termos de direito, ao Estado. A propriedade continua com o Estado porque é constitucional, é um recurso natural e pertence ao Estado, mas o Estado cedeu os direitos para que os investidores monetizassem em benefício tanto do Estado como dos investidores. Com base nesses princípios, nós então listamos uma série de medidas que deviam ser tomadas pelos operadores. Eu, como mencionei há pouco tempo, a primeira medida é a redução a redução das paragens não planificadas. São aquelas paragens que de repente acontecem porque o equipamento avariou. E isso melhorando a manutenção preventiva. Infelizmente, aí há uns 2, 3 anos ou 5 anos, houve uma redução drástica em termos de manutenção, nos investimentos para manutenção. E isso está a afetar-nos até hoje. Mas, felizmente, temos estado a reduzir essas paragens não planificadas. Por outro lado, como disse, há campos que estão a produzir. Nós temos exemplos do bloco 17 e do bloco 15, em que vamos furar os poços chamados poços intercalares, ou em inglês infill wells, que são detectados através da química 4D, onde é que foi produzido, o que é que não foi produzido. E se a área não produzida justificar um poço, então perfuramos o poço intercalar para produzir diretamente para as instalações. Tem sido feito isso no bloco 14, no bloco 15, no bloco 17, e é isso de fato que tem, por enquanto, mantido a nossa produção ao nível que está. O que deixa dizer-lhe que se, conforme disseram os operadores, no encontro que tiveram com o titular do Poder Executivo, se nada fosse feito, nós estaríamos hoje a 500 mil barris de óleo por dia sem problema nenhum. Por quê? Porque o declínio são de 16 a 20%, nós perderíamos aí cerca de 150 a 200 mil barris de óleo por dia anualizado. De tal maneira que tem sido feito isso. Outra medida, como disse, é a produção do gás. Nós temos Mas em relação ao petróleo, nós estamos a perder, Sr. Secretário, Sr. PCA da agência, qualquer coisa como 100 mil barris de petróleo dia. Isto é
significativo. Não tanto, não tanto. E deixa eu dizer uma coisa que é preciso também informar aqui os nossos telespectadores, é que o declínio é natural. O declínio Mas o dos que campos, dizem os relatórios da agência em relação a este declínio? pois, o declínio é natural. O que nós temos que fazer, o que não é natural é não fazer nada. Quer dizer, o declínio é natural porque é a perda de energia do reservatório e, naturalmente, é só para dar um exemplo que a Noruega há pouco tempo produzia 3,2 ou 3,6, hoje está a produzir 1,6. Mas cobre com o Fundo Soberano, né, que o Reino Unido, bem, eu não vou para o Fundo Soberano, eu vou simplesmente para a produção. Então, esse declínio é natural e nós estamos a fazer, o que estamos a fazer é meter em produção vários poços. Nós tivemos no Bloco 17, o Dália 2, Dália 3, foram projetos que furaram aí cerca de 10, 15 poços. Vamos ter agora o Plovo 3, que vai furar aí cerca de 5 poços. Quer dizer, são esses poços que vão fazendo com que nós não baixemos do nível de 1 milhão de barris de óleo por dia. Estamos a fazer isso, naturalmente estamos a ter sucesso, porque senão estaríamos, como disseram os operadores, estaríamos hoje nos 500 mil barris de óleo por dia. Não nos esqueçamos que nós estamos a adicionar, mas o declínio continua, não para por nós estamos a adicionar. De tal maneira que é um declínio, mas que nós vamos desacentuando, acrescentando mais postos em produção. A outra coisa também que eu mencionei, que é muito importante, talvez seja das partes mais importantes, é a atividade de exploração. Porque a atividade de exploração, de fato, traz novas reservas. Nós temos uma estratégia de exploração aprovada recentemente, e a estratégia de exploração tem como objetivo avaliar todas as bacias sedimentares de Angola, começando das águas ultra profundas, que é onde estão os blocos 46 a 50, passando pelas águas ultra profundas, que são do bloco 31 ao bloco 45, águas profundas, que são do bloco 14 ao bloco 30, e as águas rasas e o onshore do litoral. Mas além do onshore do litoral, nós também estamos a avaliar as chamadas bacias do interior. Bacias interiores são sedimentos com cerca de 520 mil quilómetros quadrados de área e que ocupam a província do Cunene, do Cubango, parcialmente Mochico, parcialmente Balange e Uís. Isto tem que ser feito por nós, porque nós precisamos, de fato, de primeiro avaliar antes de irmos aqui fora e promover essas áreas. De tal maneira, tudo está a ser feito para que mantenhamos a produção estabilizada por enquanto, à espera que haja uma descoberta que, de fato, pode fazer a inversão para cima do perfil de produção. Mas está tudo a ser feito com todo o cuidado. Sabe que nós temos aqui das maiores empresas petrolíferas do mundo, boas, a fazer o seu trabalho, e nós temos estado a trabalhar, e deixa dizer que isso foi um plano estratégico traçado dentro da própria agência, né? Certo. Vamos fazer aqui mais um curto intervalo. Quando voltarmos, vamos dar voz ao Presidente do Conselho de Administração da Sonangol para falar da cadeia de valor neste momento que está a ser materializada, e vamos também falar do conteúdo local. É um curtíssimo intervalo, já voltamos. E voltamos ao nosso debate. Hoje estamos a falar da indústria angolana de petróleo e gás, à luz da conjuntura internacional marcada por esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está a colocar o mundo numa série de incertezas, fundamentalmente no domínio de petróleo, gás e, se quisermos, de biocombustíveis. Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, é chegado o momento de falarmos da estratégia que está a ser realizada em toda a cadeia de valor da Sonangol. Olha, Amílcar, nós, a nível da estratégia que está a ser realizada pela Sonangol, em toda a cadeia de valor, nós podemos começar a partir da exploração. Estamos a implementar projetos a nível da exploração. Eu, um bocado, fiz referência ao levantamento sísmico que estamos a fazer, porque nós somos detentores de um portfólio que, felizmente, sai da exploração até a produção. Isto no que toca à exploração e produção. Daí que estamos a levantar o potencial que temos a nível dos nossos ativos de exploração, quando se fala que é necessário que uma empresa tenha ativos no sentido de poder manter sempre um declínio de produção
ou uma capacidade de produção para não deixar que ela caia, é preciso ter a exploração. Mas para ter exploração é preciso trabalho. E para ter trabalho é preciso avaliar esse potencial e ver se pode ser colocado em produção. A nível da exploração, estamos a fazer isso. Fizemos campanha sísmica e estamos a avaliar o potencial desses ativos. A nível do desenvolvimento, que é então para passar a fase de colocar ativos em produção, temos um conjunto de ativos que têm potencial para passar ao desenvolvimento, e nesse momento falamos do bloco 305, que temos um conjunto de poços para fazer o infill, que estávamos a dizer, infill dizia, perfurar dentro das áreas de produção. Estamos a trabalhar para que a energia dos jazigos seja mantida através da injeção de água. A gente não dá muita importância à injeção de água, mas é preciso dar valor, porque a injeção de água é que mantém a energia desses reservatórios para poderem uns produzir naturalmente, ou outros com auxílio, mas com menos necessidade de auxílio de energia. Estamos a fazer também essa parte. Estamos a desenvolver conceptualmente um campo que, em princípio, poderá, com o auxílio e aprovação dos parceiros e da própria agência, é o campo Punja, que nós estamos a pensar em pôr em produção este campo também, e estamos a avaliar os ativos que estão próximos daqueles campos e estruturas que podem produzir para os campos que já estão em fase bastante avançada de declínio. Isso a nível da exploração e produção. Depois, temos a parte também da refinação. Nós, a nível da refinação, nós estamos metidos em projetos que vão materializar exatamente esta tendência que nós pretendemos e que se faz referência de reduzir a dependência da importação de derivados. Temos os 4 projetos que estão em curso, um a nível da refinaria de Luanda, que vai sair do aumento da produção de gasolina de 300 toneladas métricas dia para 1.200. Este projeto está praticamente concluído. Nós, em junho, provavelmente, devemos estar em condições de ter este projeto em funcionamento e implementado, que é a unidade de platforming com o aumento da produção de gasolina. Estamos, nesse momento, também com o nosso parceiro Gemcorp a avançar para a implementação da primeira fase da refinaria de Cabinda. É a primeira fase de 30 mil barris de óleo por dia e que seguidamente também adicionamos mais 30 mil, vai fazer 60 mil barris. Depois temos um projeto que é nosso mesmo e já assumimos que temos de avançar com ele, que é o da refinaria do Lubito, que pretendemos fazê-lo agora numa fase, numa modalidade de 100 mil barris, mais 100 mil barris, de modo a que nós no final possamos ter um aumento dessa capacidade de produção de refinados. E depois temos um último, que é na província do Soio, que é uma refinaria de 100 mil, província do Zaire, que é a refinaria de 100 mil, com quem nós estamos a fazer, não é nossa, é um investimento privado, mas que no total Angola vai poder contar com uma capacidade de refinação de aproximadamente 425 mil barris de óleo por dia. 425 mil. Então deixe-me perguntar, Sr. Secretário, qual é a estratégia em relação à refinação? Muito obrigado, Amílcar. O senhor PCA quase que a definiu. Nós há bocado falamos sobre o preço dos derivados. Aliás, falamos positivamente do preço do crudo no mercado mundial, mas como dizia o diretor-geral do IRDP, nós importamos 80% dos combustíveis que consumimos e eles também sofrem realmente um aumento com o aumento do crudo. Portanto, a solução que nós temos, e por outras razões também ligadas à transição energética, etc., há toda a necessidade de nós termos capacidade interna para processar os derivados que consumimos.
Portanto, a estratégia que foi desenhada e aprovada pelo Executivo passa realmente pela melhoria da refinaria de Luanda, a única que nós temos até hoje, para que ela possa produzir até 4 vezes mais gasolina do que produz hoje, e também inclui a construção de 3 novas refinarias, a de Cabinda, cuja primeira fase para processar 30 mil barris deverá estar pronta ainda no final deste ano, e uma segunda fase mais 30, portanto, no primeiro trimestre de 2023. Temos a refinaria do Soio, como disse o Sr. PCA, para 100 mil. E, por último, o relançamento de um projeto antigo de construção de uma refinaria no Lubito. Portanto, à luz do mercado atual, foram feitas algumas revisões do programa de engenharia e também dos custos, e a Sonangol, neste momento, está a terminar um processo de seleção de parceiros para levar a sua construção. Já que está no uso da palavra, Sr. Secretário, tenho mais 2 questões que reputo de importantes. A outra questão tem a ver com o conteúdo local. Qual é a estratégia? Já temos legislação. O conteúdo local, ao contrário do que muita gente diz, não é uma questão de hoje. Ao longo dos anos, eu diria mesmo nos últimos 20, 25 anos, o governo angolano tem envidado esforços para angolanizar a indústria petrolífera. Foi o termo que a gente vem utilizando já há algum tempo. Inicialmente, isto passava pelo recrutamento, formação e promoção de quadros nacionais. Alguns de nós, se não todos, fomos frutos desta política de angolanização, para podermos, na realidade, atingir patamares de direção e outros nas empresas. O Estado não está refém das multinacionais, estão no nosso mercado. O Estado está refém, não. O Estado é parceiro das multinacionais e temos que perceber as limitações que às vezes Mas sabe que as temos. empresas estão a despedir angolanos? Tem conhecimento? Temos conhecimento e temos conversado com as empresas para minimizar esse despedimento. E o que é que o Executivo está a fazer? O que o Executivo está a fazer, paralelamente aos processos normais de controlo da força de trabalho nas empresas nacionais e estrangeiras, porque nós, Ministério, assinamos um contrato de programa com as empresas, onde são definidos programas de desenvolvimento dos recursos humanos. E aí nós analisamos, por exemplo, mesmo que haja necessidade de expatriados para a execução de determinadas tarefas específicas, é gizado um programa de substituição desta força de trabalho expatriada por nacionais. Mas já falamos aqui do efeito negativo que teve a Covid na nossa atividade. Portanto, devido à limitação de mobilidade, nós fomos forçados em abril de 2020 a parar toda a atividade de perfuração. E a atividade de perfuração é aquela que, na realidade, congrega mais empresas de serviço e com ela também um maior número de quadros angolanos. Tendo sido parada completamente essa atividade, tivemos, na realidade, algumas plataformas, algumas sondas de perfuração que saíram do país e levou ao despedimento de grande parte da Força de Trabalho Nacional. Portanto, foi um processo quase natural. O que nós fazemos é contrariar esse processo, forçando as empresas a manter um quadro mínimo de técnicos e pessoal de base em Angola. E isso nós fizemos. Conteúdo local. A Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustível. Nós temos a responsabilidade de implementar as políticas de conteúdo local. Além disso, todas as políticas que são realizadas pelo Estado no setor da upstream são implementadas pela agência. Nós, nessa altura, estamos em implementação desta política. Bem, como não sei se foi dito, mas o conteúdo local estabelece 3 regimes de contratação. O regime de exclusividade, que é vedado simplesmente para as empresas angolanas, quer dizer, empresas que pertencem 100% a angolanos. Depois tem um que é do regime de preferência, em que entram as empresas exclusivamente de angolanos e também as empresas de direito angolano, que não precisam ser exclusivamente de angolanos, bem como as joint ventures. Depois temos o regime de concorrência, que é para todo mundo, né? Para os angolanos e para os estrangeiros. E para esse efeito nós estabelecemos critérios para elaborar listas de quais são os serviços que vão cair
na exclusividade e quais os serviços vão cair na preferência. Foi feita a lista com base em determinados critérios. O critério principal foi a complexidade. E é verdade que as empresas angolanas estão a ser colocadas à margem dessa estratégia de conteúdo local? Não estão a ser colocados tanto assim, Amílcar, que, de princípio, o próprio decreto, e está aqui Secretário de Estado 271/20. Se calhar dizer que este decreto é novo, há um decreto novo que foi exarado em 2020. E é à luz deste decreto realmente que se estão a tomar novas medidas para contrariar aquilo que o Amílcar diz. E continuando, contrariar o que é dito por certos setores que estão dentro da área de petróleo e gás. Que esta lei foi produto de discussão entre o setor público, as empresas internacionais e as empresas nacionais e associações de empresas. Portanto, não foi possível agradar a todos 100%, mas houve um misto de compromisso. Nós tivemos aqui já 3 debates e os representantes dessas empresas sublinharam que as empresas angolanas estão reféns das multinacionais, estão no mercado. Deixa-me só dizer uma coisa, Mica. E isto, quer dizer, é muito natural. Primeiro... E pessoas muito experimentadas do setor dos estranhos estiveram aqui nesse mesmo estúdio. Deixa-me só dizer uma coisa, quer dizer, primeiro, o nosso nível de desenvolvimento industrial não ajuda nesses termos. Vamos pôr as coisas assim a claro. Por quê? Porque as empresas do conteúdo local, mesmo sendo do conteúdo local, têm que adquirir de bem fora. Porque ninguém produz aqui, definitivamente. Só para dar um exemplo, há pouco tempo houve a subida da taxa de retenção na fonte para as empresas sediadas fora do país de 6,5% para 15%, e os principais afetados foram as empresas do conteúdo local. Quando o objetivo do decreto era outro, era incentivar as empresas do conteúdo local. Mas as empresas do conteúdo local obtêm os seus bens fora. Então, acabaram por ser afetadas por essa subida de 8,5%. De tal maneira que, como disse o secretário, houve uma discussão aberta. Eu participei em quase todas as discussões. E, de fato, chegamos a um ponto que alguém tem que liderar no processo. E o processo foi bem liderado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos. Conseguimos a lei. E mesmo para a fase de implementação, quando criamos os critérios para o regime de exclusividade e o regime de preferência, também tivemos a intervenção dessas empresas. Tivemos a intervenção da CEPA, que é a Associação dos Países das Companhias Produtoras, a ICIPA, que é dos prestadores de serviço, a CEA, que é das empresas autóctones, quer dizer, todos participaram de fato nessa discussão. E ninguém pode apontar tanto o decreto como a implementação como o só do Ministério. Claro, o Ministério teve que levar, como entidade do Estado, é a única que podia levar este tema ao titular do Poder Executivo. Mas nós temos estado a implementar. Nós já fizemos a lista, publicamos em Diário da República os serviços para a exclusividade, os serviços de preferência, e nessa altura nós temos uma plataforma aberta em que as empresas inscrevem-se e fazem o download da informação nessa plataforma, e nós, por nossa vez, vamos verificar, mas isso não significa estarem certificadas. Uma coisa é ser registrada, outra coisa é ser certificada. Depois de fazer o download da informação, se houver necessidade de alguns esclarecimentos, contatamos a empresa, mas a certificação só termina quando tiverem toda a documentação e quando visitarmos as instalações dessas empresas. Certo. Para ter a garantia que, de fato, podem prestar esse tipo de serviço. Uma oportunidade, se me desse a oportunidade para falar ou pelo menos explicar a questão das empresas nacionais estarem reféns das empresas estrangeiras. O problema é que a atual lei de investimento privado já não obriga os investidores estrangeiros a fazerem parcerias com nacionais. O que acontece é que muitas empresas que estão no nosso país há algum tempo são fruto de parceria entre empresas internacionais e nacionais. E esses parceiros internacionais hoje, porque a lei não os obriga, na realidade estão a tentar separar-se dos seus parceiros nacionais. O que nós não aprovamos, nós fazemos tudo para convencer essas empresas internacionais a manterem as participações, até porque foram essas participações que ganharam contratos e continuam a fornecer serviços. Agora, é bom dizer também que os nossos concidadãos, parceiros dessas empresas, têm que, de alguma forma, criar valor para a associação.
Porque nós acreditamos piamente que se os parceiros nacionais criarem valor para a associação, não serão relegados a parceiros sem valor, né? como acontece hoje. Não haverá a pretensão das empresas internacionais de se separarem delas. Portanto, é um trabalho conjunto que nós temos que fazer. Ainda em conteúdo local, deixe-me só acrescentar um facto para fechar. Ainda hoje, Sua Excelência, Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, visitou um FPSO. Um FPSO é uma instalação flutuante de produção, armazenamento e produção de petróleo, no bloco 15, o Kizomba A. E gostaria de partilhar aqui a satisfação de Sua Excelência, Sr. Ministro, porque esta embarcação complexa, com mecanismos, processos complexos, é totalmente dirigida por quadros nacionais. Portanto, em termos de conteúdo local, nós vemos alguns resultados. Portanto, a operação, a coordenação das operações, a manutenção, a operação do FPSO Kizomba A é feita totalmente por angolanos. E gostaria de lembrar, sem fazer publicidade à ExxonMobil, é que hoje eles comemoraram realmente o 1000º carregamento de petróleo. 1000º carregamento de petróleo. E acreditamos que é muito importante nós comemorarmos esse tipo de eventos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora quero ouvir outra vez o Instituto Regulador por causa da qualidade dos nossos combustíveis. Há ou não supervisão? Há supervisão e deve haver supervisão, obrigatoriamente. Portanto, faz parte também das nossas atribuições, efetivamente, supervisionar a qualidade dos combustíveis e dos lubrificantes. Mas nós temos também combustíveis de má qualidade? Não. Não Pronto, daquilo é assim. Nós, sempre que chega um navio com combustível, e até mesmo também a partir do circuito de produção interna, temos a faculdade de, a qualquer momento, não é, chegarmos junto do navio, colher amostras, submeter as amostras a testes laboratoriais e ver se efetivamente os seus resultados são compatíveis com aquilo que nós temos na regulamentação definida como parâmetros admissíveis. E até o momento, pelo menos dos carregamentos todos que nós vistoriamos, chegamos à conclusão que os combustíveis têm chegado ao país dentro dos parâmetros aceitáveis. É evidente que a qualidade dos combustíveis não se mede apenas a partir da sua proveniência. Portanto, ao longo da cadeia de distribuição, é possível também que haja alguma contaminação ou alguma deterioração do próprio produto. Se os tanques forem os tanques dos receptores, neste caso, né, de quem compra e armazena nos seus depósitos, se não tiverem uma manutenção cuidada, é possível que também aí alguma situação menos boa possa acontecer. E então também temos a incumbência de, aleatoriamente, de quando em vez, passar pelos postos de abastecimento e colher amostras. Temos, em alguns postos de abastecimento, encontrado situações que não são das melhores, e aí os detentores ou os proprietários desses postos de abastecimento são chamados a repor, não é, a situação. Por vezes até por denúncias também, há casos, muito poucos, temos que dizer, de gente, pronto, automobilistas, né, que queixam-se deste ou daquele posto de abastecimento onde supostamente é vendido algum produto fora de qualidade. Aí o Instituto intervém e se efetivamente acontecer que fruto destas vendas de produtos fora de especificação tenham causado algum dano patrimonial, portanto tenham danificado, digamos assim, a viatura deste ou daquele cidadão, o detentor do posto, o proprietário do posto, é chamado a repor os danos. Bom, estamos a chegar ao fim. Tenho mais uma questão
a colocar o presidente da Sonangol e gostaria que fosse quase telegráfico em relação ao combate e à prevenção da corrupção na Sonangol. Como prevenir e como combater a corrupção nos negócios da Sonangol. Amilcar, eu ainda há bem pouco tempo fiz referência à forma como nós estamos organizados agora. E da forma como nos organizamos, não digo que vamos acabar, mas estamos a minimizá-los. Aliás, nós ultimamente somos parte integrante de um processo em que temos de cooperar com aquilo que a Justiça está a fazer. A gente põe a informação que estiver disponível e cabe à Justiça fazer a continuidade da sua. Agora, prevenimos a nível interno, a nível da nossa organização, com o surgimento de uma série de mecanismos, evitar que situações passadas possam voltar a acontecer. Agora, dizer que tínhamos acabado com ela, se calhar é um bocado sermos utopia demais, mas estamos a trabalhar nesse sentido. A nova Sonangol é mesmo a Sonangol mais transparente, mais eficiente, que visa que daqui a uns tempos o próprio Amilcar também queira comprar parte das ações que nós vamos colocar e você vai poder beneficiar se puder. Muito obrigado. Então há boas perspectivas para o setor, Sr. Secretário de Estado. A curto prazo? A curto, médio e longo prazo, nós acreditamos no nosso setor. Aliás, a atual crise na Ucrânia mostrou que, afinal, o próprio crudo também pode ser considerado ainda como um combustível de transição. Nós falávamos muito no gás, né, pelo seu teor inferior em carbono, mas na realidade hoje está provado que os hidrocarbonetos irão coexistir com as novas energias ainda por algum tempo. Portanto, quanto a perspectivas, nós realmente pensamos que devemos continuar a tudo fazer para atenuar e eliminar o declínio de produção. Devemos investir continuamente no desenvolvimento de projetos de gás. O senhor PCA da agência falou um bocado no novo conceito de gás. É um instrumento fundamental para a nossa política que vai, no fundo, operacionalizar um plano diretor de gás que está a ser, neste momento, gizado pelo nosso setor. Última questão é para a agência. O que é isso de conectividade no setor da upstream? Alguma literacia para nós também em relação a isso? Conectividade, não sei se estás a se referir a conectividade a nível do reservatório. Não, ao nível do reservatório, só tinha que ser. Pois, a nível do reservatório, o que é que acontece? E eu vou dar um exemplo que vai ser... Muito rapidamente. Pois, conectividade, o reservatório tem duas propriedades importantes, a porosidade e a permeabilidade. O que permite a permeabilidade é a passagem do fluido. O fluido flui para as rochas. Isso é que nós chamamos a conectividade e depende muito da permeabilidade. Eu vou dar aí 2 exemplos simples. No bloco 3, nós temos um reservatório que eu considero má qualidade quando comparado com o bloco 17, enquanto o bloco 17 tem uma permeabilidade de 2 darcies, no bloco 3 tem uma permeabilidade de 10 milidarcies. Quer dizer, por exemplo, no bloco 15. No bloco 15 temos 2 milidarcies. Quer dizer, por isso é que nós produzimos muito mais nas águas profundas, que é onde temos essa permeabilidade, do que nas águas rasas. Vou dar outro exemplo. Um campo na Venezuela que produza 500 barris, um poço, é um bom poço, porque é devido à qualidade do reservatório, que é má. A Venezuela é o país com maior reservas do mundo, mas, no entanto, a produção não é maior. Por quê? Porque, infelizmente, os reservatórios da Venezuela são de má qualidade. Mas parece que os americanos agora já querem petróleo da Venezuela. Claro. Isto é... Foi preciso haver este conflito. Sim, exatamente. Mas, secretário, há muitos quadros angolanos formados nos Estados Unidos da América com Bolsa do Estado que não têm emprego. Tem conhecimento? Infelizmente, temos esse conhecimento e é uma das coisas que mais nos é uma questão que mais nos entristece neste momento no nosso setor,
é ver que quadros formados por nós, pagos pelo Estado angolano, quando regressam à pátria, não têm emprego. Portanto, em conjunto com outras instituições do Estado, como a MAPTES, estão-se a criar condições, por exemplo, para que as empresas aceitem, no mínimo, providenciar estágios profissionais, porque uma das razões porque esses quadros não são aceitos é a falta de experiência. Portanto, o primeiro passo realmente é dar-lhes a possibilidade de trabalharem durante um tempo no setor para demonstrarem o seu conhecimento, a sua qualidade e assim terem alguma hipótese de emprego no nosso setor. Mas dizer... não tem riqueza o suficiente para absorver esses quadros. Não é que a gente não tenha, mas neste momento, fruto do programa que nós fizemos de estruturação, provavelmente temos que fazer o reenquadramento de quadros nossos que estavam em setores que agora podem ser colocados noutro. Mas também estamos a desenvolver programas que vão de encontro àquilo que o secretário diz, tentar ver se consegue atribuir um programa de formação, um estágio, mas tudo dentro daquele limite que a gente pode fazer, mas estamos a fazer. Obrigado. Assim vencemos o futebol esta noite, era o nosso concorrente direto. A Macedónia perdeu com a seleção portuguesa por 2-0, enquanto que o Senegal de Sadio Mané está no Mundial do Qatar, ganhou o Egito de Salah. Foi o debate livre, falamos da indústria angolana de petróleo e gás. Muito obrigado por terem vindo ao debate livre. Nós é que agradecemos. Esperamos por vocês mais vezes aqui no debate livre. Convite aceito. Eu acredito que correspondeu à sua expectativa. Muito boa noite, foi um prazer. Obrigado.